Dizem que o ciclo da violência é algo difícil de quebrar. A criança que apanha cresce e aprende que bater é uma forma de amor. A vítima de ontem vira o agressor de amanhã. Vejam Emmanuel Macron, um jovem franzino, vulnerável, que um dia levou um tapão literal da própria esposa, 24 anos mais velha. E olha só no que ele se transformou. Um predador diplomático, um monstro geopolítico que simplesmente esmagou o nosso querido presidente Lula com uma única frase. Na frente do planeta inteiro, um massacre, uma humilhação pública, internacional, global, interestelar. Mas calma, não se desesperem. Nesse vídeo a gente vai analisar como um simples não, dito com sotaque francês, pode doer mais que um tapa da Brigitte. Um levantamento da Genial Quest, publicado nesta quinta-feira, revela que 66% dos brasileiros não querem ver o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva novamente como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. O índice contrasta com os 32% que defendem a tentativa de um quarto mandato presidencial. Outros 2% não souberam ou preferiram não dar opinião. O número de eleitores contrários à reeleição do Nove Dedos cresceu. Em março de 2025, a rejeição era de 62%, o que representa um avanço de 4 pontos percentuais. Por outro lado, a fatia de apoiadores que desejam Lula novamente na disputa encolheu. Há 3 meses era 35%. Agora, nesse levantamento mais recente, esse percentual caiu para 32%. Mas tem mais notícia ruim para o Lula. Ao analisar a pesquisa Genial Quest, o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quest, apontou que a rejeição a Lula está firme, forte e bem consolidada. Segundo o CEO, só de ser o anti-Lula, o candidato já tem potencial de 40%. Significa que não importa nem quem seja, pode ser o diabo. Se o candidato for contra o Lula, já tem quase metade do eleitorado só na largada. A pesquisa mostra que pela primeira vez a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral ao Nove Dedos, alavancando as candidaturas dos potenciais herdeiros de Bolsonaro. Todos aparecem crescendo ou já empatados na margem com o bebum de Garanhuns. Quem tenta, mas não consegue disfarçar o desespero com esses números é a comentarista da Globo News e manicure dos Nove Dedos de Lula, Mortadela Lima. Leilane, eu fui ao Palácio do Planalto, a oposição está em festa, claro, né? Por exemplo, há muito tempo o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que vem diagnosticando essa aproximação de personagens da oposição, seja Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, aos números do presidente Lula, inclusive no eleitorado mais cativo do PT, que é ali na região Nordeste. Então, assim, a oposição já vem diagnosticando esse movimento de aproximação há tempos. Por isso, eu fui no Palácio do Planalto para entender o que eles estão achando desses resultados que claramente mostram uma fadiga, né, da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por dificuldade de entender o que o governo está fazendo, seja por achar que o governo está investindo em fórmulas antigas para agir ou para combater problemas novos. No Palácio do Planalto, o discurso é assim: a gente ainda não está alarmado, não, porque o Instituto da Reeleição é um instituto muito forte no Brasil, ou seja, ele está no governo, ele tem a máquina pública e isso faz a diferença. Agora, há claramente uma fadiga, porque independentemente do nome que você coloque contra Lula, ele está em declínio e o personagem de oposição está subindo. Isso mostra, não é a força exatamente de quem está do outro lado, embora em alguns personagens ateste sim, Tarcísio e Michele, por exemplo, mas uma fadiga, um problema com o homem que quer disputar a reeleição, com quem está no governo. E aí, qual que é o recado? O Palácio do Planalto já sabia que esses números estavam ruins. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa, patrocinaram uma pesquisa para diagnosticar o que está acontecendo com 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. A Quest ouviu 2 mil, né? E poucas. Então, para a gente entender o tamanho do investimento que o Palácio do Planalto fez para poder chegar nesse diagnóstico.
Segundo os aliados do Lula, a pesquisa traz uma boa notícia. 76% dos entrevistados dizem que gostariam de ouvir mais o próprio presidente. Tem um diagnóstico muito claro. Essa sequência de agendas internacionais deteriorou também, porque tira o Lula de cena e a percepção de que ele não está preocupado, né, com as coisas aqui em momentos de crise, porque o Brasil vem a soluços há muitos anos, desde 2013, pensemos assim, em que a gente vem soluçando. Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. O governo completamente perdido, achando que o problema é o ladrão falando pouco. É a sua hora de brilhar, Sidônio. Sim, porque por mim seriam no mínimo 3 entrevistas coletivas por dia, tudo no improviso. E com o microfone aberto para a Janja falar também. A esquerda é tão burra que não percebe que os 76% que querem ouvir mais o cachaceiro é para justamente desgastar ainda mais a imagem dele. Quanto mais ele e a Janja falarem, mais ele se atola na areia movediça da rejeição popular. E a cara de velório da Daniela é impagável. Como deve se sentir uma pessoa que passa pano para o governo o tempo todo e a desaprovação só aumenta? Deve ser deprimente saber que o seu trabalho, o seu esforço não adiantam nada. Também acho engraçado a Mortadela falando no plano do Lula andar pelo país. Como se ele pudesse andar pelo país sem ser vaiado e tomar ovo na cara, né? Além do mais, como andar pelo país se só tem impostos, corrupção e notícias ruins para anunciar? Pois é. Até o Palácio do Planalto sabe que faz um governo de merda. Só a Daniela que ainda não sabe. O legal é que somente agora eles expõem a incompetência deles. Mas saber que são estúpidos muda alguma coisa? Nada. Eles também sabiam do roubo aos aposentados e não fizeram nada. Sabiam que a Janja está desgastando o Lula e uma semana depois está lá, ela pedindo censura para o Xi Jinping e dando entrevista em podcast da Folha. O governo Lula é aquele português da piada que vê uma casca de banana na calçada a 3 metros de distância e diz: "Ai que droga, vou levar um tombo". Se a Paquita do consórcio corrobora os números das últimas pesquisas, é sinal que a tragédia anunciada tem potencial para ser bem maior. Quando uma empresa de comunicação se oferece para defender regimes autoritários, não está mais no campo da imprensa livre, está no campo da desinformação estratégica, um império midiático com fins políticos. E se a coisa tá feia para o Lula aqui, lá fora não tá melhor não. Em discurso nessa quinta-feira, em Paris, o gnomo de 9 dedos se meteu a falar asneira sobre a guerra da Ucrânia e tomou uma invertida humilhante, ao vivo, do amigo íntimo da Janja e presidente da França, Macron. Olha que vergonha alheia. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleurs guides. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits.
La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu. Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, là, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre, et il y a un pays qui refuse la paix. Alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Bonjour, bom dia, Frédéric Saïs de Radio France. Monsieur le président Lula. Não basta jantar a Janja, o Macron entubou o Lula na frente de todo mundo. Chamou a mãe de croissant, o pai de baguete e comeu os dois. O 9 Dedos foi checado ao vivo, quem diria? Sem a Globo News eu não consigo. Anão diplomático sendo escovado em frente às câmeras. Quando sai do ambiente controlado dos jornalistas amigos e enfrenta o contraditório, é só pancada. Mais uma vez o desgoverno brasileiro, na figura caquética e ridícula de Lula, é humilhado. Dessa vez por um pateta que acabou de ser estapeado na frente do mundo pela própria esposa. Que lixo! Fora que quem negocia efetivamente o fim da guerra é o Trump e não esses dois palhaços. Aliás, o Dilma atualmente não é nem um anão, é um protozoário diplomático. A diferença na questão saber se expressar, saber falar e saber o que está falando é gritante. O ladrão de 9 dedos parece uma criança aprendendo a falar e a falar em público na aula de apresentação de trabalho na escola. Que dureza ter um presidente sem escolaridade. Você notou? O multicondenado parece que está no desespero, preenchendo as 20 linhas da redação. Nada com nada, total sem conteúdo. Nem com os amigos o Lula está tendo moral mais. O Satanás nem precisa do Trump para escrachá-lo. É assim mesmo. Uma pessoa sem moral e sem inteligência facilmente é subjugada ou desconsiderada pelos demais. Os aliados do Lula já viram que ele é uma anta e perderam o respeito. Putin deixou ele na mesa das crianças durante o desfile. Xi Jinping deu uma invertida na Janja. Alguém tira essa mulher louca daqui, eu só quero jantar. E agora o Macron faz essa. Acontece que a Europa está fechada com a Ucrânia nessa guerra e o Putin representa sim uma ameaça existencial para a França, para o Reino Unido, até para a Alemanha. Mas o 9 Dedos e seu corpo diplomático são preguiçosos demais para estudar o ambiente. Que humilhação pública para o mitômano descondenado que disse que acabaria com a guerra tomando cerveja numa mesa de boteco. Por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Macron colocou Lula Lelé no canto, no seu miserável lugar de sabujo do Putin. E pensar que esse cidadão, esse gênio das relações internacionais, há poucos anos olhou para o mundo inteiro e disse, com a autoconfiança de quem já fechou muita conta no bar: "Ah, essa guerra da Ucrânia eu resolvia tomando uma cerveja." Pois bem, foi parar na mesa, mas não na mesa do bar.
foi na mesa da humilhação pública. E quem serviu a conta? Monsieur Macron, garçom e algoz. E trouxe aquele combo especial, tapa na cara, gelo seco e vergonha mundial. Lula disse que ia resolver guerra tomando cerveja e acabou sendo tratado como o bêbado do bairro. E assim, meus amigos, a vida dá voltas. Quem um dia levou um "toma vergonha, moleque" da tia Brigitte, hoje distribui tapões diplomáticos na cara de ex-metalúrgicos deslumbrados. Macron não apenas defendeu princípios, acordos e meio ambiente, ele defendeu também sua saúde mental. Porque ninguém merece ouvir discurso de bêbado sobre soberania, né? E para você, Lula, fica a lição. Quem bate, esquece. Quem apanha, às vezes, vira presidente da França. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante. Ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. E eu estou convencido que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão esperando que alguém de fora fale, pô, vamos sentar para conversar. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.